interestelar identificado em nosso sistema solar é diferente de tudo que os cientistas já viram. Desde que nosso sistema solar foi visitado por um objeto que veio de muito, muito longe, cientistas passaram a estudar sua origem e seus aspectos. As teorias de como nosso próprio sistema solar foi formado, nos dizem que uma grande porcentagem dos planetas originais do sistema solar inicial, foi ejetada para o espaço interestelar através de encontros com o planeta gigante Júpiter. Os asteroides e os cometas que permanecem no nosso sistema solar hoje são apenas uma pequena fração do original, o resto do material foi disperso pelo jovem Júpiter, que foi lançado no espaço interestelar ou quebrou no Sol. Sistemas planetários que se formaram em torno de outras estrelas provavelmente evoluíram da mesma maneira, com cada planeta do tamanho de Júpiter ejetando os próprios asteroides e cometas de seus próprios sistemas no espaço interestelar. O espaço entre as estrelas provavelmente tem bilhões e bilhões de planetas e mais vagando por aí independentemente. Os cientistas ficaram surpresos porque esperavam um cometa interestelar, não um asteroide interestelar. Seus modelos indicam que o material que nosso próprio sistema solar ejetou no espaço interestelar após a formação foi principalmente cometas. A evidência disso vem dos tipos de objetos vistos na nuvem de Oort, uma vasta nuvem esférica em torno de nosso sistema solar que se pensava constituir os planetas mas que foram quase expulsos do nosso sistema solar, mas não completamente. A grande maioria dos objetos que mergulham no sistema solar interno da nuvem Oort são cometas, e apenas alguns são asteroides. É pensado que a proporção muito alta de cometas para asteroides também se aplica aos objetos ejetados de nosso sistema solar. Os cientistas assumiram que a mesma proporção elevada de cometas para asteroides também mantém o material ejetado de outros sistemas solares. Os cientistas nunca viram um asteroide tão alongado como o 1/2017-1 em nosso sistema solar, nem mesmo a metade deste. Os cientistas terão que apresentar novas teorias explicando como um objeto tão alongado poderia se formar e como poderia ter força suficiente para manter-se em uma única peça. É bem possível que condições totalmente diferentes em relação à estrela-mãe deste objeto deram a ele uma composição e forma que não são possíveis em nosso próprio sistema solar. Agora, novos dados revelam que o intruso interestelar é um objeto rochoso em forma de charuto com uma tonalidade um pouco avermelhada. Esta variação excepcionalmente grande no brilho significa que o objeto é altamente alongado, cerca de 10 vezes sua largura, com uma forma complexa e enrolada. Essa relação de aspecto é maior que a de qualquer asteroide ou cometa observado em nosso sistema solar até a data. Embora sua forma alongada seja bastante surpreendente e, ao contrário dos asteroides observados em nosso sistema solar, pode fornecer pistas novas sobre a forma como os outros sistemas solares se formaram. Essas propriedades sugerem que o objeto seja denso, composto de rocha e possivelmente metais, não tem água ou gelo, e que sua superfície foi avariada devido aos efeitos da irradiação de raios cósmicos ao longo de centenas de milhões de anos. O objeto foi descoberto em 19 de outubro de 2017 pelo telescópio Pan-STARRS financiado pela NASA, que examina o céu à procura de asteroides que podem representar um risco de impacto para a Terra. Rob Verick, pesquisador pós-doc no Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, foi o primeiro a identificar o objeto.
A equipe do Observatório Pan-STARRS, que foi o primeiro a detectar o visitante interestelar, escolheu o nome Oumuamua para sua descoberta. O nome é de origem havaiana e significa um mensageiro de longe. Os astrônomos da Universidade do Havaí e outros locais rastrearam o objeto interestelar 1/2017 por vários dias após sua descoberta, antes que sua trajetória fosse conhecida o suficiente para confirmar que era, de fato, uma origem interestelar. A confirmação oficial e o anúncio deste objeto foram feitos em 25 de outubro. A trajetória de indica que veio da direção geral da constelação de Lyra. Na velocidade que estava acontecendo, deve ter levado pelo menos algumas centenas de milhares de anos, já que era quase mesmo a estrela mais próxima naquela direção, e pode muito bem estar viajando muito mais do que isso. Os cientistas não conhecem os movimentos das estrelas o suficiente para dizer onde foram localizadas. Nós simplesmente não sabemos de qual sistema de estrelas esse objeto veio. O objeto interestelar 1/2017 está em uma trajetória de saída. Passará acima da órbita de Netuno em 2022. Ao sair do nosso sistema solar, ele se dirige para a constelação de Pegasus. Este objeto abordou nosso sistema solar de cima do plano da eclíptica. Aproximou-se mais do Sol em 9 de setembro de 2017, bem dentro da órbita de Mercúrio. Puxado pela gravidade do Sol, o objeto fez uma curva nítida sobre nosso sistema solar, e então começou sua trajetória de saída, passando sob a órbita da Terra em 14 de outubro a uma distância de cerca de 24 milhões de quilômetros. Passou acima da órbita de Marte em 1 de novembro e passará acima da órbita de Júpiter em maio de 2018. 1/2017 passará acima da órbita de Saturno em janeiro de 2019. Atualmente, está viajando cerca de 138 mil km por hora em relação ao Sol. Nesta trajetória de saída, o objeto está mais uma vez viajando acima do plano eclíptico, mas está se movendo em um ângulo muito menor do que em sua trajetória de entrada. Alguns grandes telescópios terrestres continuam a rastrear este objeto, mesmo que ele esteja rapidamente desaparecendo à medida que ele recua do nosso planeta. Dois dos telescópios espaciais da NASA, Hubble e Spitzer, estão tentando observar o objeto até a semana de 20 de novembro. As observações dos grandes telescópios terrestres continuarão até o objeto se tornar muito fraco para ser detectado, em algum momento no próximo mês. O Centro de Estudos de Objetos da Terra da NASA, CNES, no Laboratório de Propulsão a Jato, continua a tomar todas as medidas de rastreamento disponíveis para refinar a trajetória do 1/2017 até ficar muito fraco para observar sua viagem de nosso sistema solar. O objeto está atualmente cerca de 295 milhões de quilômetros do Sol, viajando para fora da região entre as órbitas de Marte e Júpiter em cerca de 40 km por segundo. Atualmente, são cerca de 200 milhões de quilômetros da Terra. Os cientistas pensam que os objetos interestelares passam pelo nosso sistema solar o tempo todo, mas a maioria é muito pequena e muito distante da Terra para ser detectada. 1/2017 era grande o suficiente e, por acaso, passou perto o suficiente da Terra para ser detectado pela Pan-STARRS.
A descoberta também pode ter sido possível graças a aprimoramentos nas capacidades de detecção do programa de busca de objetos da Pan-STARRS NIAHARS nos últimos anos. Os cientistas esperam encontrar mais objetos interestelares, especialmente quando os programas de busca de asteroides da próxima geração estão online. Eles estimam que um objeto interestelar semelhante ao 1/2017 passa dentro da órbita da Terra várias vezes por ano, mas até agora eles foram muito fracos e difíceis de detectar. As atualizações recentes para os telescópios de pesquisa, como a Pan-STARRS, aumentam as chances de encontrar esses objetos, e essas chances aumentaram ainda mais quando os telescópios de pesquisa da próxima geração começam as operações. O objeto agora está longe do Sol, de volta ao espaço interestelar, para nunca mais retornar.